Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez em um bate-papo no museu. Hoje com o nosso querido professor de Educação Física, Jânio César, que é formado em Educação Física Plena, pós-graduado em Educação Física Escolar e Treinamento Desportivo de Base, treinador nível 3 de voleibol da Confederação Brasileira de Voleibol, tem mais de 15 anos que está à frente do voleibol do Colégio Santa Cruz de Araguaína, ele é tricampeão estadual do Jets de vôlei, tem participação em brasileiros escolares em Manaus, Recife, Brasília, já participou em brasileiros pela Seleção Tocantinense de Voleibol em São Paulo, Rio Branco, Brasília, Boa Vista e Saquarema, no Rio de Janeiro. Então nós estamos aqui diante de uma pessoa que tem uma vasta experiência, é uma potência na educação física escolar e no treinamento de voleibol aqui no nosso Colégio Santa Cruz e representa muito bem a nossa cidade, viu, Jânio? Jânio, é com muita alegria que a gente recebe você aqui hoje no Bate-Papo no Museu. Eu que agradeço pela oportunidade da gente estar falando sobre essa temática que às vezes é um pouco esquecida, mas ela é de suma importância para a nossa escola, para a comunidade escolar, para os nossos alunos, né? E só agradecimentos a você pela essa oportunidade mais uma vez. Jânio, e é uma temática extremamente contemporânea, né? Esse lance da educação física, essa perspectiva da atividade física para a saúde, né? E apontar para um planejamento de vida, né? Por isso que eu penso que é importante, muito importante, ter a educação física na escola. Por isso que eu quero saber, assim, de você, qual a sua opinião, né, sobre a importância da educação física dentro da escola? No decorrer dos anos, Chicão, ela foi ganhando várias nuances, né? A cada década que vai passando, ela vai tendo uma tendência, certo? E essa tendência agora, com a tecnologia, com a periculosidade das cidades, infelizmente esses jovens de hoje, muitos deles não têm acesso ao que nós tivemos na nossa infância. Isso não é saudosismo, isso é realidade, né? Que nós chamamos de pedagogia da rua. A pedagogia da rua, ela te trazia uma infinidade de acervo motor, como brincar na rua, o correr, o bete, o se esconde, o subir na árvore, né? O ficar o dia fora, a pipa do se fazer, o peão que se jogava, o futebol de rua descalço, tudo isso te dava um acervo motor e um conhecimento de causa muito grande. Infelizmente isso hoje os nossos jovens têm perdido, né? Perdido muito, isso não é muito bom, tá? Eu vejo isso. Eu já fui um professor que você vai mudando também as ideias, certo? Sim. Então eu já fui um professor que gostava muito da teoria, tal, gostava da prática, fazia os dois, né? Hoje eu já vejo que os nossos alunos, ele precisa realmente estar em contato com a prática. Com uma brincadeira. Se a gente vai olhar a história da educação física, ele já teve a parte higienista, a parte militarista, a parte esportivista. Sim. Hoje se fala dessa cultura do movimento, né? A cultura corporal do movimento, tendo as ideias dos autores, a IWDB e vários outros, né? Mas a experiência tem me trazido que esse aluno, ele precisa estar em contato. Eu não sei nem te dizer se a ideia de que nós vamos trabalhar uma parte do esporte ou uma parte da brincadeira, o pré-desportivo, para mim, isso já caiu assim nesse sentido. Eu acho que ele tem que ter contato, ele tem que estar correndo, ele tem que estar brincando, ele tem que estar se divertindo, ele tem que estar se comunicando corporal e verbalmente, né? É uma situação que a gente tem que ver. Eu, como treinador de vôlei de base também, eu vejo que cada dia os nossos alunos, eles vão chegando com mais dificuldade no aprendizado. Por quê? Porque ele está tendo uma parte infantil, uma parte de base, por falta da pedagogia da rua, muito deficiente, e isso é algo que eu estou sentindo na pele e é muito preocupante. Entendi, e eu percebo assim nessa sua visão, né, que você, de uma maneira ou de outra, tendo a educação física na escola, você resgata um pouco essa pedagogia da rua, né, que é uma educação física, né, para brincar, para jogar bola, o lúdico, não é isso? A ludicidade. A ludicidade, ela é muito importante, né? Óbvio que a gente tem que ter uma linha do treinamento, a organização, né? Eu tive um professor que ele falava assim, gente, o importante é você ter uma bagunça organizada dentro da quadra. E eu fiquei pensando, bagunça organizada como assim? O importante é que o nosso aluno esteja sendo direcionado. Se lá dentro da quadra não precisa ser uniforme, né? No sentido de que todos vão participar da mesma atividade. Não. Você pode ter dentro daquele espaço, daquela sala de aula, que a quadra é a minha sala de aula, é a sala de aula de todos os professores, você pode ter diversas ações dentro do mesmo espaço, do mesmo campo. O importante é que eles tenham esse contato da ludicidade, da brincadeira, né? O contato do tentar, do falhar e do conseguir de novo. Do tentar de novo.
né? E não interessa se eu tenho essa habilidade para a modalidade ou eu não tenho aquela habilidade para a modalidade. O importante é que eu faça, que eu tente fazer. A educação física é isso. É um espaço de ludicidade, obviamente, enriquecendo tanto a parte intelecto como a parte motora. Jânio, e como você vê as aulas de educação física, assim, como que elas contribuem para o desenvolvimento físico e mental dos nossos estudantes? Chicão, eu costumo dizer o seguinte, o aluno, ele se mostra como ele é realmente na educação física. Então, lógico que dentro do contexto da escola a gente tem diversas matérias, mas lá no espaço em que ele não é uma obrigação dele estar somente, mas também é um espaço que ele sente uma situação de liberdade, ele se mostra como ele é. Então, eu já percebi muitos alunos, às vezes eu vou aplicar uma prova, ou às vezes eu vou substituir alguém por algum determinado momento de outra matéria, aquele aluno ele está enclausurado ali. Né? A gente percebe que ele não é na essência ele. Então, quando a gente vê esse aluno na quadra, a gente se vê esse aluno no campo, ou a gente se vê esse aluno praticando alguma atividade, ele se mostra como ele realmente é. Né? Feliz, introvertido, brincalhão, que conversa, que dialoga com os fazeres, que dialoga com a prática, que dialoga com o colega. E é um momento que muitos deles dentro da sala, muitos deles pouco conversam. Mas quando chega dentro daquele espaço da atividade, da prática esportiva, ou da prática da atividade lúdica, eles conversam, eles se dialogam. Isso é o que faz a educação física ser tão prazerosa para com eles, como é, obviamente, para mim também. E você acredita que o esporte pode influenciar na saúde desses estudantes? Você pode me dar alguns exemplos assim? Claro, claro. Engraçado que, por muitas vezes, eu como treinador, e a gente vai mudando e a gente vai errando, viu, Chico? Com o decorrer do tempo a gente erra também. Sim. A gente tem que traçar rotas. Eu já tive alunas que começaram a treinar por ludicidade, por brincar, treinar aqui na educação física, um vôleizinho, nunca teve contato, né? E por algum motivo ali eu olhava assim e falava, não, essa aluna ela não vai conseguir jogar, chegar a nível. Mas quem sou eu para dizer que ela não vai conseguir? Ela botou na cabeça dela que iria conseguir e estava comigo lá no estadual, sendo campeã estadual, jogando como titular. Incrível. Porque ela decidiu ser aquilo. E eu mesmo pensava, não, ela não vai conseguir. No teu olhar técnico, não vai conseguir. O então, jeito dela, né? É muito subjetivo as coisas acontecem. Mas aí ela colocou, ela determinou que ia conseguir. E virou uma liderança. Sim, isso é importante. Virou uma liderança não só no esporte em si, no time, mudou em sala de aula. Claro. A gente tem esse aspecto no treinamento do voleibol específico. Eu particularmente me preocupo muito. Então eu tenho esse privilégio de não ser somente um treinador, mas eu sou também um professor. Né? Então, o professor, assim, dentro de sala de aula. Então, eu tenho contato com as alunas minhas aqui, dentro de sala de aula, com o treinamento. Então, eu percebo o quanto, e pelas falas dos meus colegas, o quanto, por exemplo, as meninas, elas são boas alunas nesse sentido. Eu não estou falando de ser uma CDF, mas é uma pessoa que respeita o ambiente, que ela te respeita como pessoa. Eu acho que esse é a premissa do esporte. Transformar vidas, não somente pela vitória, pela derrota, obviamente que a gente sente, eu sou um cara muito competitivo, e por ser assim também, elas acabam pegando um pouco desse meu DNA do dia a dia, não tem como, né? Mas eu me preocupo muito em ter pessoas boas, Chico, do meu lado. Então, como elas passam mais tempo comigo, eu passo muito tempo com as minhas alunas, tem delas aí que eu passo mais tempo que com meu filho. Caramba! Então, é importante que essa pessoa seja uma pessoa boa. Dificilmente eu trabalho. É uma coisa que eu tenho comigo. Porque senão o meu ambiente ele não será prazeroso. E ele tem que ser prazeroso. Se ele não for prazeroso, ele não é frutífero. E a gente olhando assim o termo de maneira rápida, educação física, a gente fica muito concentrado no movimento, muito concentrado nessa questão do exercício, aquela coisa toda, mas é educação, né? Tem como objetivo educar, colocar para ser uma liderança, transformar a própria vida, não é isso? Sim. Chicão, desses alunos, por isso que eu amo a competição. Dentro da educação física tem as nuances também, né? Tem o pessoal que não gosta muito da competição, que já gosta mais do jogo, aquele jogo mais social, tá? Eu sou apaixonado pela competição, cara. Eu acho que... Porque a nossa vida ela é competição, Chico. Para você estar aqui, ela foi uma competição. Você passar no concurso, ela é uma competição. Para você ir para o mercado de trabalho, é uma competição. E o esporte te direciona a esse caminho. Não interessa se você vai ser eu acho que isso é o de menos, né? Você vai ser um atleta de alto nível, mas você tem um contato com a competição, consequentemente você tem um contato com a disciplina, com a obediência do fazer, do querer estar, do querer buscar. Eu acho que isso é a premissa para qualquer vencedor em qualquer área. Cara, que incrível, viu? Jânio, e quais são os benefícios que você percebe na prática regular das atividades físicas durante a vida escolar?
Na minha visão, é mais um início, um plantio ali. A gente está plantando uma semente de um adulto mais autônomo, de um adulto que tenha noção das coisas, de um adulto que ele seja um ser humano real mesmo, né? Não fica voando demais, como os meninos podem falar, não voa demais na maionese, mas é um adulto autônomo no sentido de que, sabendo da importância da minha saúde física, sim, a importância da minha saúde mental, né? Então, a prática, ela te dá essas características de atividade e essa criança, ela vai sair daqui com uma vivência social, física e mental. Jânio, você tocou em alguns assuntos aí, esporte e escola, a competição. E semana passada o Colégio Santa Cruz iniciou os Jogos da Fraternidade. Os nossos jogos, ele é dividido em 2 etapas, né? Primeiro, os pequenininhos, e é interessante que envolve os pais também, né? E no final de abril, nós teremos a segunda parte, né? Que é o ensino fundamental 2, o ensino médio. Como que você vê os jogos, as competições, o que a gente chama de interclasses, né? No nosso caso, os Jogos da Fraternidade aqui do Colégio Santa Cruz. É maravilhoso, ali é maravilhoso, é um espaço, como você citou muito bem, das crianças, e os pais jogam mais com elas do que elas mesmas, né? Eles ficam lá, obviamente, torcendo pelos seus filhos, seus prodígios, seus amores ali, né? E eu também tenho uma filha que ela participa, e a gente fica lá fora, mesmo que seja uma dinâmica. Uhum. Aquela competição não é com outra, é com ela mesma, mas você torce, você é fervoroso, porque está no DNA do brasileiro. A gente é apaixonado por competição, a gente é apaixonado por futebol, nós somos apaixonados pelo voleibol, e a competição, ela faz parte do nosso dia a dia, né? A gente teve vários ídolos que, num momento da história, nos pregava, né, na frente da TV para competir, sim, para torcer. E esse momento é um momento que eles esperam o ano todo. Eles esperam o ano todo para competir, mas também para vivenciar o espaço. É um momento que eles vão estar lá, não apenas por nota ou por conhecimento, não, eles vão estar lá por ser social, pelo meu amigo, por vencer. Então, é mais ou menos aquilo que a gente estava falando. O interclasse, você jogou interclasse? Sim, muito bem, né? Então, ninguém esquece. É uma marca que fica na vida da gente. A gente se lembra de momentos ímpares, momentos que aconteceram que foram tão simples, tão simplórios, mas para mim marcou demais e com certeza marca na vida dos nossos alunos. Jânio, e assim, na sua experiência, como que você percebe que o esporte pode ajudar no desenvolvimento de alguns valores? Por exemplo, você acha que o esporte pode contribuir para a disciplina, para respeito, para o trabalho em equipe? Sim, Chicão, sim. Demais. A disciplina, ela... Teve uns professores, quem foi, meu Deus? Eu não sei se foi o Felipe, ele me perguntou, gente, por que as meninas lá são tão assim, né? Elas são bem dedicadas, o que acontece no treinamento do vôlei? A gente tem uma rotina de treinos para as equipes, tá, da escola, meio puxada, de treino, né, quase todos os dias. Sim. Essa disciplina, ela interfere no dia delas. Por exemplo, a gente sabe o quanto é puxado, também eu estudo aqui no colégio. Se elas não forem meninas disciplinadas de horários, a hora de acordar, a hora de levantar, elas não podem deixar matérias acumular, entendeu? Elas não têm essa possibilidade, porque senão o treino nosso é à noite, né? Para estudar, não pode. Tudo tem que ser feito antes. Elas precisam estudar todos os dias. Sim. Elas precisam estudar todos os dias, porque senão vai acumulando. E não tem essa questão, eu vou faltar o treino. Excepcionalmente, pode acontecer num momento ou outro, eu vou faltar o treino por causa de uma prova que vai ter e eu estou com dificuldade. Eventualmente, esporadicamente, isso acontece. Porque aqui nós temos prova toda terça e sábado. Se for faltar treino por causa de prova, a gente praticamente não treina. Então, esse DNA do estudo diário, de não deixar as coisas acontecer, do acordar cedo, né, do abdicar, isso reflete lá na sala de aula que ela fica uma aluna mais disciplinada, mais dedicada, não acumula, consequentemente ela vira uma boa aluna. Então, eu percebo, Jânio, que você tem todo um planejamento pedagógico, não só no lado do esporte, né? Sim. Você, para ser do nosso time, para ser uma atleta, você precisa se organizar, né? Determinar horários, não acumular atividades. Isso você faz num primeiro momento, essa fala com elas, ou constantemente precisa estar lembrando disso? Constantemente. Constantemente. A gente tem uma reunião semestralmente, eu sempre paro um pouquinho para falar com elas sobre isso, sobre o traçar rotas, né? Até porque não existe uma receita de bolo pronto. Por exemplo, o time que foi campeão o ano passado estadual, às vezes o trabalho que eu fiz pro ano passado não vai surtir efeito esse ano. Eu tenho que refletir o que vai acontecer. São pessoas diferentes que vão entrar, né? É um universo diferente. Então, a gente tem que traçar disciplina ali, limites para algumas, né? E essa conversa ela é constante. Né? Ela é constante e isso favorece demais esse diálogo. E sobre organizar, sim,
semanalmente eu organizo, eu divido o meu trabalho por objetivos, né? Então a gente começa o ano, o treino, eu já sei quais vão ser as competições importantes. Eu tenho que chegar nesse nível naquela competição. Começou em janeiro, a competição é em junho. Eu tenho que chegar nesse nível lá. E esse crescimento ele tem que ser devagar e constante. Tá? Às vezes tem competição que a gente participa, ela é apenas um preparatório. Não é o meu objetivo vencer. Faz parte do treinamento. Porque aqui na escola a gente tem o objetivo maior, é o JETS, né? A fase estadual lá. Então nós estamos acredito que uns 8 anos seguidos que a gente é o representante da região de Araguaína no estadual. Tem uns 8, tanto no sub-14 como no sub-17. Acho que o sub-17 tem 7 anos, né? E lá é a parte mais importante. Então eu divido em organização do microciclo, do mesociclo, que são quinzenais, semanais, quinzenais e mensais, e trimestrais e semestrais. Como elas vão ter que estar daqui a tanto tempo? Eu não posso ter uma aluna, um atleta-aluna, que ela está em fevereiro de um nível, e quando chega em maio ela está do mesmo nível. Ela tem que ter evoluído, ela tem que ter um processo de evolução técnico, mental, né? Então tudo isso faz parte. Mental, né? Então a educação física, ela mexe com essa questão também, mental, psicológica, né? Com certeza. Jânio, mas quando a gente iniciou o nosso bate-papo aqui, eu li aqui o seu currículo, fiquei muito feliz, cara. Assim, você é um sujeito de uma experiência incrível. Eu queria que você compartilhasse um pouco conosco as suas vivências nas competições, nos campeonatos que você já participou. Como que é isso? Como que é participar desses grandes campeonatos que temos aqui no município de Araguaína, no estado do Tocantins e nos nacionais que você participou também? Escola é muito bom, marca a minha vida. Eu falo que o esporte ele me marcou e ele me moldou como ser humano. Ele me moldou como pai, ele me moldou como pessoa, ele me moldou como esposo, tá? Então, e como professor também, né? Tem essa questão da disciplina, ela não é uma disciplina engessada, mas é uma disciplina em que eu tenho objetivos, eu tenho que correr atrás. Tudo que me deu isso foi o esporte. Quando criança, eu sempre fui um menino ativo, que jogava, brincava, fazia assim como você, tenho certeza, lá no Crato, meu amigo. Aquela pedagogia da rua, do brincar de tudo. Sim. Então eu sempre fui um menino muito coordenativo. E fazia de tudo. Eu jogava bete, eu brincava de futebol, jogava voleibol, tinha facilidade de brincar de basquete. Essa vivência, depois quando eu vim para Araguaína, eu comecei, sempre tive na minha cabeça que queria estudar também. Então eu joguei no Araguaína por um tempo, participei dos títulos do Araguaína em 2006, 2009, como jogador de futebol, eu era goleiro do Araguaína, assim, naquela época, e depois eu joguei futsal muitos anos no time da faculdade, que era o Itepac segundo BPM, nós representávamos a faculdade de Itepac. E o segundo batalhão da polícia, nos campeonatos de nível estadual e nacional de futsal, goleiro também. E nesse período foi um período de muita vivência, onde eu perdi bastante. Perdi mais do que venci, todo atleta tem isso, você perde muito mais do que ganha. E isso foi me moldando. No dia que eu virei treinador, e eu te falo a verdade nesse sentido, para mim hoje, o momento mais importante meu é o que eu vivo hoje. Eu fui atleta, mas ser treinador me moldou demais. Até agora, tudo que eu vivi, ele me trouxe de bagagem, do que eu fazer, do como organizar um treino, de uma batida de bola, tudo isso é bagagem. Mas o transformar treinador, ele me ensinou bastante, cara. E toda vivência que tem de vitória, eu sinto muito mais. Toda derrota, eu sinto muito mais também. Mas tudo isso é importante. E hoje, como treinador de voleibol, eu sou muito mais feliz. Jânio, e é uma curiosidade você dizer aqui pra gente que você foi goleiro, todo mundo sabe, ou os seus estudantes hoje, por exemplo? Eu acho que poucos sabem. Poucos sabem, né? Então eu conhece mais por ser essa referência do vôlei, né? Até pela idade, né? Até pela idade. Mas estamos aqui descobrindo algumas coisas aqui do professor Jânio, goleiro. Não, eu joguei muitos anos, né? Eu fui profissional por uma época que as pessoas, elas entendem o profissionalismo no meio esportivo como altos salários, grandes sucessos. Sim. Mas o profissional é a partir do momento que você vive daquilo por um tempo, assina carteira, tudo isso é ser profissional. Então, o nicho do profissional ele é muito curtinho, né? O que a mídia passa para os nossas pessoas, alunos, é que todo mundo tem acesso a grandes salários, e não é verdade. Né? Não é a verdade. A verdade é que 95% dos atletas brasileiros ele tem dificuldade, sobretudo os atletas olímpicos, não só os de futebol. Tira o futebol é uma outra realidade. Né? E mesmo dentro do futebol a gente tem acesso aqui ao Araguaína. Não são grandes salários, mas são atletas profissionais que vivem
né, que sustentam suas famílias através do suor, do jogo, e eles são apaixonados pelo futebol, assim como um jogador de renome, um ganhador de Champions League ou de Copa do Mundo, qualquer que seja, né? Então, assim, tive esse momento na minha vida que foi marcante, trouxe muito legal. coisas, experiências para mim e, sobretudo, me moldou como pessoa também. Muito legal. Jânio, e diante de toda essa experiência, dessa sua jornada, dessa sua caminhada, é incrível, viu? É incrível. Me fala qual é a emoção quando você ganha um troféu, quando você levanta o troféu ali de vencedor. Como que é essa emoção? Que já foi goleiro, atleta, agora treinador e vendo a equipe. Como que é essa emoção? Chicão, é engraçado. Quando atleta, a emoção de levantar o troféu, ela é demais. Mas morre ali. Como treinador, ele é diferente. O levantar troféu, para mim, é apenas a coroação. O mais importante é o processo. O processo. Como fazer a minha equipe evoluir. Né? Como fazer aquela criança evoluir. Todas as vezes que eu tenho uma atleta que ela evolui, e nós temos muitas atletas que são convocadas para a seleção tocantinense de voleibol, muitas que compõem a seleção do estado, muitas já foram convocadas e participaram de campeonatos brasileiros. Quando eu vejo que uma atleta minha, que a grande maioria, nós fazemos o processo aqui, né? Elas chegam pequenininhas e vão se desenvolvendo. Então, esse mundo, esse universo que é ela, que está em movimento, que começou ali, né? Em homeostase, paradinha, vai se desenvolvendo. Quando ela chega lá na frente, consequentemente a gente consegue um título, é mais como um dever cumprido. O título é bom, é importante, é uma coroação, mas quando você consegue atrelar esse desenvolvimento com o resultado, ele se torna muito mais prazeroso. Jânio, e o que o esporte ensina na derrota? Na derrota, para mim, eu sou muito competitivo, Chico, e eu acho que as minhas meninas, com o tempo, elas vão, como elas convivem tanto comigo, né? E eu trabalho só com meninas, e aqui na escola, e 99% também das que eu treino, meninas, eu fui aprendendo com o tempo. Eu já fui muito duro, né? E áspero às vezes como treinador, mas com o tempo a derrota vai nos ensinando que foi apenas um passo. Às vezes o passo é certo, às vezes não é apenas uma rota que você precisa traçar de novo. Porém, o resultado, no final das contas, Chicão, ele tem que ser pensado. Toda competição eu tenho um relatório que eu faço para mim. Como foi minha equipe nessa competição, como foi eu nessa competição. E as derrotas sempre, mas eu perdi por quê? No final das contas, eu tenho que ter essa autocrítica para comigo, como treinador, e eu acredito que as alunas também, com as atletas também. Mas por que eu perdi? Quais foram as minhas falhas nesse jogo? Quais foram as minhas falhas nessa competição? E só assim ela vai nos trazer aprendizado. Porque se eu apenas sofrer na derrota e não tirar lições dela, consequentemente sofrerei a mesma derrota. Não a derrota do perder o jogo, mas a derrota por não conseguir melhorar naquele aspecto. Eu tenho que perder por outras situações, não pelaquela mesma que eu já tive outrora. Compreende? Então, assim, já teve um momento que nós perdemos porque é uma dificuldade que nós temos aqui, porque o vôlei é um esporte de meninas um pouco maiores, né? E a gente, como trabalha com as meninas da escola, a gente tem esse processo evolutivo e a gente às vezes não encontra meninas tão altas assim. Esse é um fator limitante, mas ele não pode me limitar como time. Vamos trabalhar em outros aspectos. O que eu tenho que fazer? Saltar mais, ter um bom volume de jogo, né? A gente tem que fazer elas jogarem com mais vontade. Então, nesse sentido, a gente iguala a questão estatural, certo? Então, todas as vezes a gente tem essa reflexão e quando termina uma competição, eu tenho esse cuidado de estar conversando com elas, nós tivemos isso de falha, nós tivemos isso de qualidade, e para que ela também perceba. Às vezes a criança ela não percebe, né? E o mais importante, a gente pode falar o que for, a gente pode espernear o que for, nós podemos vivenciar e torcer, mas a gente nunca pode esquecer, elas são crianças. Sim. E é um universo de informação. E eu já errei muito, todos os treinadores erram muito até entender sobre isso aí. Hoje eu leio bastante sobre meninas, sobre o processo corporal, sobre o entendimento dela da parte social. Eu leio bastante e tenho esse cuidado de estar estudando justamente porque eu convivo muito tempo com elas. Pessoal, estivemos aqui com o nosso querido professor Jânio César, essa pessoa incrível. Aprendemos muito sobre educação física, né? Descobrimos algumas coisas, né, sobre o professor Jânio, que já foi goleiro. E queria dizer que foi um momento muito bom, professor. Muito bom, porque a gente está nessa fase dos Jogos da Fraternidade e alguém pode ficar se perguntando o que isso tem a ver com o museu, né? Durante esse mês de abril, nós vamos ficar com a exposição dos troféus aqui do Colégio Santa Cruz. Venha você visitar o nosso museu do Colégio Santa Cruz. Aqui a gente tem troféus, Jânio, com 50 anos de idade. Isso mostra a tradição do Colégio Santa Cruz em estar preocupado com o esporte, com aquilo que envolve o trabalho coletivo, né? E
quantidade de troféus que tem aqui mostra também o quanto a nossa escola é vitoriosa. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Chicão, pelo convite, né? Agradeço a escola por apoiar o esporte, né? E a gente sabe que o esporte ele faz parte de um processo educacional, né? O Santa Cruz sempre teve o esporte como um mecanismo de educação. Sim. E pelas nossas falas, as nossas conversas, a gente tem sabido que nós estamos no caminho certo. É isso aí. Tá, ok? Muito obrigado. Espero ter outras oportunidades para a gente estar conversando, batendo papo sobre o que a gente ama, que é falar sobre esporte e educação. Vamos continuar conversando, né? Valeu, Jânio. Um abraço, obrigado. até mais.